eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Aqui no Item Mais, a gente tem entrevistado cientistas desde a primeira semana em que o podcast foi publicado, né? A gente já conversou com o biólogo Átila Yamarino, que se tornou referência nas redes sociais, explicando os mais diversos temas aí ligados à Covid. Gente, é uma situação séria, é essa mudança sísmica no mundo. A gente precisa estar junto, precisa saber quais são as informações confiáveis, precisa se falar, falem com seus parentes, mantenham contato com todo mundo, checa se está todo mundo bem, porque parte desse isolamento se combate falando com outras pessoas. Conversamos com o Gustavo Cabral, que coordena um grupo da USP que trabalha no desenvolvimento de uma vacina. E aí, consequentemente, a fatalidade vai ser muito menor. Mas, claro, para a gente que está na linha de frente, é uma angústia enorme. Eu tenho alguns sites que eu acompanho, assim, o número de infectados e mortos, que eu acho que eu não vou olhar esses sites durante alguns anos. Falamos também com a infectologista Cristiana Toscano, que faz parte do grupo de trabalho da OMS para vacinas contra a Covid-19. Nós vivemos um período sem precedentes do ponto de vista de saúde pública, pelo impacto da pandemia, mas também a gente vive um período sem precedente pelo avanço tecnológico e pela coalizão internacional que está estruturada para apoiar o desenvolvimento de vacinas, e a gente vê o exemplo claro de todas as vacinas já em rápido desenvolvimento, período recorde, e para garantir o acesso equitativo dessas vacinas para a população toda no mundo. Com o neurocientista Miguel Nicoleles sobre o avanço da doença no país, subnotificação e as medidas adotadas em diferentes regiões do Brasil. São Paulo é a cidade que mais espalhou o coronavírus pelo Brasil inteiro por causa da sua malha rodoviária e da sua malha aeroviária, e por ser o maior aeroporto internacional do país. Ela recebeu a maior carga de sementes do vírus vindo de turistas estrangeiros e de brasileiros que retornavam da Europa e dos Estados Unidos, e por ser a maior distribuidora de fluxo rodoviário e aeroviário nacional, ela espalhou para o Brasil inteiro. E esses são alguns dos cientistas, não são todos. A lista vai aumentar com o programa de hoje. A Covid-19 é uma doença, que foi descoberta há muito pouco tempo, e não é exagero dizer que os esforços da comunidade científica ao redor do mundo estão voltados para entender esse novo coronavírus. Por isso, no Item Mais de hoje, eu recebo o doutorando em zoologia na Universidade de Oxford, o Darlan Cândido. Darlan, muito obrigada por ter topado conversar aqui comigo. Cada vez mais a gente tem visto a importância da ciência e dos cientistas brasileiros. Eu tenho orgulho de falar isso, que você não tem noção. Enchi a boca aqui. Dos cientistas brasileiros durante a pandemia, e você é um grande exemplo para todos nós. Minha primeira pergunta para você, quero saber sobre a sua trajetória, mas já conta para todo mundo que essa história começou no meu querido Ceará. É isso, Darlan? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história e também sobre ciência, A gente vive um momento onde a ciência é fundamental. A ciência sempre é fundamental, mas agora a gente consegue ver a aplicação de forma mais clara. Então, muito obrigado pelo espaço. Sim, eu sou cearense, Eu morei no Ceará até os meus 22 anos, Eu sou de Quixeramobim, no interior do Ceará, onde eu morei até os meus 17 anos, quando eu fui para a capital, Fortaleza, a fazer faculdade de farmácia na Federal do Ceará, E é nesse momento da minha história, isso foi em 2009, Então, em 2011, o governo brasileiro, o governo federal, lança o programa Ciências Sem Fronteiras, e a partir do programa Ciências Sem Fronteiras que essa minha história ela começa a desbravar um pouquinho o mundo. E é nesse momento, assim, que no início, realmente, o meu plano, ele era basicamente me formar em farmácia. Eu fiz faculdade de farmácia, na Federal do Ceará, e voltar para Quixeramobim, ser farmacêutico em Quixeramobim, E a partir do momento que eu consegui essa bolsa do Ciências Sem Fronteiras e eu fui para os Estados Unidos e tive a oportunidade de estudar lá em duas das melhores universidades do país, a Universidade de Wisconsin em Madison e a Universidade da Califórnia em São Francisco, aí foi que eu tive mais essa percepção do que o mundo tinha a oferecer e do que quanto o Darlan podia desbravar ainda. Foi nesse momento onde eu realmente descobri que o meu quintal
o quintal da minha casa era o mundo, né? E que eu realmente podia ter essa infinidade de opções. Então, fiquei nos Estados Unidos por 1 ano e meio e então eu volto para o Ceará para terminar a faculdade de farmácia, né? E aí, em 2015, eu vou para São Paulo para fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, em imunologia, né? Pela Faculdade de Medicina da USP, onde eu fazia a minha pesquisa no Instituto do Coração. E aí, nesse segundo momento da minha vida, onde eu começo realmente a pensar quais seriam os meus passos após esse tempo de mestrado no Instituto do Coração. E então eu decidi que eu gostaria de vir para Oxford, para a Inglaterra, né, para trabalhar com algo completamente diferente do que eu faço hoje. E então eu vim para cá para estudar a imunologia da insuficiência cardíaca hereditária, né? Então, como o nosso sistema imune ajuda no desenvolvimento ou protege no desenvolvimento de doenças cardíacas, né, com fundo hereditário. Uhum. Então, eu odiei o que eu estava fazendo. Eu preciso ser muito honesto com relação a isso. Adoro papo reto. Esse negócio de dizer que até cientista gosta de estudar tudo não é verdade. Então, vamos lá, gostei. Então, todo mundo sempre falou que uma das características mais interessantes e mais difíceis com relação a mim, né, e a minha carreira é que eu sempre gostei de tudo. Então, eu sempre me interessei por um pouco de tudo e queria estudar um pouco de tudo. Mas aí eu percebi que não era bem assim, né? Uhum. Então, pode parecer que não, mas foi uma época bastante difícil para mim, porque eu estava na universidade que eu queria, com a bolsa que eu queria, no projeto que eu queria, com o orientador que eu queria, eu estava extremamente infeliz, muito infeliz mesmo. E foi uma decisão difícil, porque dentro dessa situação não é tão simples você virar para o lado e falar assim, olha, não gostei, vou embora. Ou, olha, não gostei, quero outra coisa, né? Então, me levou um tempo para que eu realmente tivesse essa coragem de abrir o jogo e falar assim, olha, não quero fazer isso por 4 anos da minha vida, não é essa linha de pesquisa que eu quero seguir, mas também depois do momento que eu fiz isso, as coisas elas andaram muito rápido. Então, foi nesse momento que eu encontrei o Nuno, né, o meu orientador hoje aqui na Universidade de Oxford, que por coincidência trabalha com a doutora Esther Sabino, aí em São Paulo, e eu trabalhei com ela durante o meu mestrado, né? Eu tive uma colaboração com ela durante o meu mestrado, e aí que eu me insiro nessa história de estudar doenças infecciosas e nessa parte mais de epidemiologia e de genômica, e dentro desses 2 anos que eu estive no grupo, né, eu aprendi algumas técnicas que foi o que realmente me proporcionou essa oportunidade de ser inserido na resposta brasileira ao coronavírus, à epidemia do novo coronavírus. Eu vou pontuar aqui, me diz se eu tô certa ou não. Aí você fez, então, mestrado, né, estudando a doença de Chagas, também fez parte de um grupo de pesquisa que trabalhava no mapeamento do genoma do vírus da Zika, e aí esse grupo passou a fazer, então, esse mapeamento para outras doenças tropicais, como a febre amarela e também a chikungunya, é isso? Exatamente, é isso. Então, quando eu falo que eu cheguei aqui em Oxford para trabalhar com insuficiência cardíaca e mudei para esse outro orientador, né, que trabalha nessa parte de epidemiologia genômica, é justamente esse grupo onde eles, desde o início, olham muito para a parte de arboviroses. Então, vírus transmitidos por mosquito, no nosso caso, principalmente Aedes mosquito, né, que a gente tem muito no Brasil. Uhum. E esse grupo, ele começa essa colaboração com o pessoal da USP em 2015 e 2016, durante o surto de Zika no Brasil, né, nas Américas. Então, a história deles é outra história que rende um podcast, porque é muito legal. Sim. Eles transformaram uma van em um laboratório e eles percorreram toda a costa do Nordeste, nas capitais, sequenciando amostras de pacientes com Zika. E isso deu também um outro estudo muito grande na Nature, publicado na época, mas aí eu nem fazia parte do grupo ainda, né? O estudo foi publicado em 2017, quando eu estava chegando aqui em Oxford. Então eu sabia que isso tinha acontecido, mas eu não fazia parte ainda. Então, nesses últimos anos, o grupo ele vem aperfeiçoando esse método, que é um método de sequenciamento portátil, né? Esse sequenciadorzinho que a gente utiliza, ele é menor que um telefone celular, um smartphone, e a partir desse momento onde essa tecnologia ela é aprimorada, né? Onde a logística também é aprimorada, ou seja, como comprar os reagentes, como levar os reagentes para o Brasil, quem que sabe fazer essa técnica, né? Montar esse time, e aí eles foram aperfeiçoando isso durante outras epidemias que o Brasil enfrentou, né? Então a gente teve a epidemia de febre amarela no sudeste do Brasil, a gente tem ainda uma epidemia grande de dengue, né? Dengue, é verdade. Na verdade, não acaba, né? Todo ano a gente tem uma epidemia de dengue no nosso país, e também a epidemia de chikungunya. Agora, Darlan, eu queria que você contasse pra gente o que é exatamente o mapeamento genético. Pensa que a gente não é cientista, que a gente não sabe a importância disso, sabe que é importante porque o nome remete a uma importância, mas exatamente o que é isso e por que fazer isso quando a gente olha os diferentes vírus? Explica de um jeito que todo mundo entenda.
por favor. Então, o mapeamento genético, o mapeamento genômico, na verdade, a ferramenta que é uma das ferramentas que a gente utiliza para olhar para o vírus, para identificar o vírus. Então, uma das formas mais simples que a gente tenta explicar é que todo ser vivo ele tem um código genético, né? Ele tem um código ali, que são as letrinhas, né? Que a gente chama de letrinhas que identificam esse ser vivo, tá? E a partir do mapeamento genético que a gente identifica a sequência dessas letrinhas para cada ser vivo. No nosso caso, a gente está interessado no vírus, né? É como se fosse, por exemplo, você identificar cada letra de uma receita de um bolo. A partir do momento que você identifica cada letra e junta as palavras, você sabe exatamente o que você tem que fazer para aquela receita. Então, a identidade do bolo seria a receita do bolo. E a mesma coisa que a gente faz para o vírus, né? O vírus, ele tem essa identidade, o código genético dele, e a gente identifica cada uma das partes desse código genético. Então, existem diversas formas diferentes de fazer esse mapeamento genético, e a gente utiliza esse mapeamento portátil, né? Ou seja, você consegue levar o sequenciador para vários lugares diferentes, inclusive já foi utilizado até em naves espaciais, por exemplo, na NASA, e a partir desse conhecimento, dessa identidade do vírus, que a gente prossegue nos nossos estudos. Você falou que começou a fazer esse estudo, então, relacionado, né, ao mapeamento genético. E 2019, o fim de 2019, o mundo começa a encarar o tal novo coronavírus. Me conta como é que é trabalhar nessa questão do coronavírus. Como é que foi ter um novo foco de trabalho tão rapidamente e para uma questão tão urgente? Afinal de contas, a humanidade não conhecia esse novo coronavírus quando ele começou a causar doenças, mortes e uma série de dúvidas e temores, aliás, causa até agora, né? É um esforço colaborativo muito grande, né? Então, na época, assim como todo mundo, né, a gente não sabia nada sobre esse vírus em dezembro, né? Em janeiro, a gente pode ver que estava tendo uma expansão maior, mas aí achar que ia causar uma pandemia, né? Nós já tivemos outros vírus semelhantes nos últimos 10, 15 anos, né, 20 anos até, e que não causaram pandemias. Então, muitas pessoas ainda estavam muito céticas com relação a isso. Mas aí, em março, né, final de fevereiro e começo de março, a gente realmente começou a ver que a situação era muito mais grave do que muitos de nós pensávamos, né? E a partir desse momento que os nossos líderes, a doutora Esther Sabino e o doutor Nuno Faria, eles viraram para o nosso grupo e falaram assim, olha, parou tudo com relação à arbovirose, a gente vai ter que estudar coronavírus agora, porque a gente precisa, né, utilizar toda esse expertise que a gente conseguiu aperfeiçoar nesses últimos anos, junto também com a nossa capacidade de processamento de amostras, para tentar ajudar, né, e trazer respostas durante a epidemia no Brasil. E isso é realmente, como você falou, é algo que aconteceu da noite para o dia, e é muito interessante porque é um momento onde você não está junto com as pessoas, né? Então, vira tudo algo muito virtual. Então, nós passamos a ter reuniões virtuais com 40, 50 pesquisadores do mundo inteiro, né, em sua grande parte brasileiros, para a gente conseguir realmente orquestrar como que isso ia acontecer. Então, se você olhar agora o nosso paper da Science... Exatamente o que eu ia te perguntar. Conta pra gente quais foram os principais resultados da pesquisa de vocês. O que você acha que é a cereja do bolo? Vou só primeiro destacar uma coisa que ainda é dentro da sua outra pergunta, que é justamente no nosso paper da Science, a gente tem 78 autores, tá? Fora lista, né, de menção, quase como se fosse uma menção honrosa, com mais 75 pesquisadores que põem no material suplementar. E isso engloba pelo menos 15 universidades brasileiras e várias universidades do mundo inteiro. Então, assim, é um estudo colaborativo muito grande para você conseguir ter um estudo desse tamanho. No nosso estudo da Science, né, o que a gente consegue mostrar é que ao analisar 427 amostras, tá, de coronavírus e gerar 427 genomas, né, identificar esses vírus de 427 pacientes do Brasil inteiro, a gente consegue reconstruir a história da epidemia no nosso país nos 2 primeiros meses. Sim. Então, como que a gente reconstrói isso? É uma reconstrução no tempo, quando as coisas aconteceram, e no espaço, onde as coisas aconteceram. Então, a gente identifica que tiveram pelo menos 100 introduções do novo coronavírus no nosso país, ou seja, 100 pessoas que vieram infectadas com o coronavírus para o Brasil, em diversos estados, mas principalmente São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, e que, primeiro, isso acontece no final de fevereiro,
né, como a gente já esperava. Isso é um dado muito importante porque poderia ter acontecido muito antes e a gente não ter detectado, né? Então, na verdade, isso é um resultado muito interessante para a gente entender que a detecção inicial ela foi boa, aparentemente, né? E a partir desse momento, a gente tem uma dispersão local, ou seja, o vírus ele se espalha muito mais dentro dos estados, né, em um primeiro momento, até o dia 21 de março, e depois desse período, a gente vê uma expansão do vírus para outras regiões do nosso país, principalmente vindo da região sudeste, que, claro, é a região mais conectada do nosso país. E por ter essa conexão maior de voos com outras regiões do nosso país, foi a região realmente onde houve a entrada do vírus e depois essa dispersão, né? Claro que existem situações que são únicas dentro dessa epidemia. Por exemplo, o Ceará, ele tem uma linhagem do vírus que ela é do Ceará. Ela entrou no Ceará e ela praticamente se manteve somente no Ceará. Então, a gente conta uma história mais global, né, nacional, mas existem, claro, histórias locais que são também muito interessantes. Falando na nossa história aqui no componente brasileiro, eu queria entender também o que é que você está trabalhando agora, no que você está trabalhando agora, vocês aí, quais são os próximos passos e o que você ainda quer entender sobre o novo coronavírus e sobre a pandemia no Brasil. Você já falou sobre essa peculiaridade aí no Ceará. O que mais está faltando para a gente realmente conseguir saber o que é de fato esse novo coronavírus? O que a gente faz, né, nossos estudos genômicos é o que a gente chama de vigilância genômica. Quando a gente usa esse termo vigilância, isso quer dizer que você está vigilante, né? Você tem que sempre estar olhando para aquilo. Por quê? Porque o vírus, como a gente sabe, ele muta. E, obviamente, ele é um vírus que ele é transmitido muito rápido. Então, como a epidemia no Brasil ela está se prolongando muito, né? A gente está vendo aí, tivemos já 100 mil mortes. Nós estamos tendo um pico diário de mortes de aproximadamente 1.000 mortes, o que a gente não viu isso em nenhum outro país, né? Já estamos há 3 meses de epidemia. Uhum. Então, é claro que a gente tem que monitorar, identificar e estar sempre sequenciando esse vírus para a gente entender se tem alguma mutação que realmente é importante, né? Tanto para o desenvolvimento de uma vacina, quanto para a questão de gravidade e tudo mais. De um ponto de vista de contar essas histórias locais, por exemplo, no Norte a gente sabe muito pouco ainda sobre o que aconteceu lá. E o Norte do Brasil foi e é uma das regiões mais afetadas, né? A gente tem o exemplo de Manaus, né, no Amazonas, é uma das regiões, e também Belém, no Pará, são 2 capitais muito afetadas do nosso país. Então a gente entende ainda muito pouco sobre isso. E existem, assim, na verdade, existem N outras questões que são muito interessantes, mas a gente precisa, o nosso foco agora é manter essa vigilância, né, continuar esse sequenciamento de amostras do Brasil inteiro para tentar responder um pouco dessas histórias locais, mas também para estar sempre vigilante e tentando entender como que esse vírus ele está mutando, ele está se alterando dentro do nosso país e se isso tem ou não um impacto para o combate à epidemia no nosso país. Depois de 6 meses, né, de convivência aí com o novo coronavírus, a gente está falando muito dele desde janeiro, 6, 7 meses, agora já estamos no 8º mês aqui falando para o Brasil, né, de notícias, né, obviamente. O primeiro caso foi, então, no finalzinho de fevereiro, mas confirmado em março. Eu queria saber como é que você acha que o Brasil está enfrentando aí essa pandemia, a sua observação de quem está de fora estudando tudo isso. Pode ser bem sincero comigo, tá? Olha, essa é uma pergunta que ela é difícil da gente responder. Primeiro porque o Brasil, uma das coisas que a gente deveria ter percebido muito no começo é que a gente precisa adaptar as coisas para a realidade do nosso país. Mas assim, sendo bem claro com relação a números, a gente vê que estamos aí há 3 meses com um pico de mortes acima de 1.000 mortes por dia, né? Então nenhum outro país no mundo tem esse registro e, na verdade, a maior parte dos países que tiveram lockdown e que tiveram essa implementação das medidas, eles tiveram um controle muito rápido da epidemia, né? Alguns deles, claro, estão tendo agora a segunda onda, mas o Brasil nem passou pela primeira onda ainda. Então isso significa que a gente vai ter que repensar hoje as nossas políticas, né, e as medidas que estamos tomando. A maior parte do país já reabriu, né, o que é algo muito difícil de se fazer quando você tem esse pico de mortes ainda acontecendo, mas é algo que não se viu em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar no mundo, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e tentar buscar outras políticas que consigam controlar, né. A gente hoje já tem muito mais informação
informação do que tinha no começo, mas deu para ver que várias dessas políticas adotadas pelo país no início foram contraditórias e a gente precisa realmente reaprender agora para tentar controlar. Então, assim, os números no Brasil eles são impressionantes e a gente precisa mudar a nossa política rapidamente, porque no nosso país a gente vive várias epidemias, né? Então, o que a gente tem nos países da Europa, Nova Zelândia e outros países, é que esses países eles são muitas vezes menores que um estado do Brasil. Então, é realmente uma realidade completamente diferente do que fazer isso em um país continental. Mas precisa de uma coordenação, né? Para que essa resposta ela seja rápida e efetiva, senão o vírus ele acaba migrando de uma região para outra. Ainda mais com as questões aqui de pobreza e abismos sociais no Brasil que você conhece bem. Para terminar, eu quero mandar um grande abraço, tá? Para você, adorei conversar com você e especialmente saber sobre a sua história, né? Eu sei que você foi o único da sua família a ser aprovado no vestibular na Universidade Federal do Ceará. Um orgulho ter um brasileiro brilhando na ciência mundial. Fico muito feliz. Um beijo para você. Até a próxima, Darlan. Muito obrigado pelo espaço, é sempre um prazer e pode contar com a gente para o que necessitar com relação à ciência. Obrigada. Até a próxima. Tchau. É isso, o exemplo perfeito do Darlan sobre a importância da gente investir sim na educação, investir em programas educacionais, investir em programas de intercâmbio. Exemplo maior, provavelmente não tem. O Darlan mostra que isso sim, a ciência a gente tem que investir sempre. Não tem essa de que quem faz intercâmbio vai fazer turismo. Não, quem faz intercâmbio vai estudar e devolver para o nosso país conhecimento, solução. O Brasil tem riquezas sim no seu povo, a gente é competente e pode trazer grandes resultados. No Papo Científico de hoje ficou a mensagem, ficou o ensinamento. Amanhã então a gente se vê de novo? Não, amanhã a gente se ouve e aprende, sempre. Que bom. Até.